tarde, eu sou a Alessandra, sou candidata a diretora do Campus Bragança Paulista e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre gestão democrática. Eu tenho falado bastante sobre isso, mas tem alguns pontos que às vezes ainda podem gerar algumas dúvidas, como por exemplo, como é que acontece na prática essa gestão democrática dentro da escola, né? Ela acontece basicamente por meio de algumas ferramentas que a gente precisa oferecer para que essa gestão realmente se torne democrática, como por exemplo, criar e fortalecer espaços como assembleias, conselhos escolares, fóruns, onde estudantes, professores e técnicos e famílias possam expressar suas opiniões e contribuir com as decisões. Esses espaços, eles já existem na nossa escola. O que eles precisam é ser fortalecidos, precisa ser garantido que a participação decisiva neles realmente aconteça. Outra coisa importante também para viabilizar a gestão democrática é que as informações elas sejam compartilhadas pela equipe gestora de forma clara, acessível, com transparência. Assim, as decisões sobre projetos, gestão financeira da escola vão permitir que todos acompanhem e entendam esses processos. E outra coisa importante também é oferecer capacitação para que os membros da comunidade escolar eles entendam melhor os seus papéis dentro da gestão democrática e saibam como participar de forma eficaz. Então, uma coisa básica seria como participar ou realizar de reuniões produtivas. Então, tem diferentes tipos de reuniões, né? Tem vários papéis dentro da reunião, não é uma pessoa só que tem que organizar e facilitar e controlar o tempo e auxiliar para que não se perca o foco, né? Então, eu pretendo oferecer capacitação para todos os servidores, também para estudantes, comunidade escolar, a respeito dos papéis de cada um dentro da gestão democrática, como realizar e participar de reuniões, como exercer, né, assim, mais ativamente a cidadania. Eu quero falar um pouquinho também sobre trabalho colaborativo. Eu tenho também tocado bastante nesse assunto porque ele está muito relacionado à gestão democrática e participativa, né? Na verdade, é uma ideia mais abrangente até do que trabalho colaborativo. É uma cultura colaborativa que tem que ser construída dentro da escola, né? Então, vai ser assim um processo de construção, tá? Na prática, como é que funciona, né? Essa cultura colaborativa, esse trabalho colaborativo. Para começar, a gente precisa, como escola e como comunidade, identificar alguns objetivos comuns e alguns desafios que a gente identifique como sendo nossos, da escola, né? Um exemplo para começar, por exemplo, altos índices de evasão. Então, trabalhar isso de uma forma que a comunidade escolar entenda que é um desafio da escola como um todo. Então, a gente pode propor, assim, uma reunião, né, em que nós vamos formar equipes, e essas equipes vão ter um tempo para pensar estratégias que seriam viáveis para diminuir a evasão na nossa escola. Depois a gente volta a se reunir de novo e cada grupo apresenta um resumo das suas ideias, das suas propostas. E a gente vai discutindo e chegando num consenso a respeito de que caminhos, que estratégias adotar para diminuir a evasão. Então, essencialmente identificar objetivos comuns e trabalhar coletivamente, entendendo que esse problema identificado, ele não é de um grupo, de um setor, ele é da escola como um todo, então é coletivamente que nós vamos encontrar soluções, estratégias para resolver, tá? Uma outra proposta que eu tenho é em relação ao bem-estar e saúde mental no ambiente escolar, que engloba a comunidade escolar como um todo, né?
E está bastante ligado a cuidadores, pessoas que cuidam de familiares em casa, que podem ser crianças, bebês, idosos, pessoas com deficiência. E, paralelo a essa responsabilidade de ser um cuidador em casa, essa pessoa trabalha ou é um estudante e tem que conciliar o seu trabalho ou o seu estudo com essas responsabilidades de cuidador que exigem muito fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, né? Então, a minha proposta ela vai no sentido de sensibilizar a instituição, a comunidade escolar, para que sejam eliminadas barreiras que prejudicam que essas pessoas cuidadoras possam conciliar de forma saudável as suas responsabilidades. Então, às vezes é uma coisa simples, às vezes é só flexibilizar o horário, né? Às vezes é só isso que precisa. Eu já precisei bastante disso, né? Porque tenho na minha casa a minha sogra e a minha mãe, que são idosas, né? E teve momentos em que eu precisei fazer mais trabalho remoto. E o fato de eu poder fazer o trabalho remoto viabilizou que eu pudesse continuar trabalhando. Então, eu acho que é fundamental pensar nesse cuidado para com os cuidadores para evitar adoecimento, sofrimento, sabe? E estresse, porque são situações que demandam muito da pessoa. E a gente precisa ter esse olhar, né? Esse olhar de inclusão também, né? De empatia e de respeito. E por último, eu queria comentar um pouquinho sobre atuação política, interação com a reitoria, como que eu me sairia nessa questão, né? O que eu posso dizer para vocês é que eu sou muito proativa, eu sou uma pessoa flexível. Pela minha profissão como assistente social, eu tenho muita habilidade em diálogo, em resolução pacífica de conflitos, mediação. E eu gosto muito de pessoas, né? De trabalhar com pessoas diretamente. Então, assim, eu estabeleço conexão com outros setores e outras pessoas de uma maneira muito fácil, né? Então, eu acredito que a minha interação com a reitoria e diretorias seria muito tranquila, porque pela própria característica assim da minha personalidade, eu tenho facilidade com essas habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal, né? Então eu acredito que seria algo tranquilo, sim. Conseguiria trabalhar bem, seja qual for o reitor, qual for a equipe gestora, a da reitoria, eu tenho certeza que consigo trabalhar muito bem.